Olá pessoal, eu sou Rafael Lima e vou falar agora de uma situação lamentável, de uma situação muito triste, que é a respeito do traidor Major Olímpio, que ele fez uma comemoração como se fosse o Brasil campeão do mundo, como se fosse uma vitória, mas não, por o governo Bolsonaro ter perdido a votação no Senado, uma votação que é para barrar o reajuste do servidor público de 2020 e 2021, dando uma economia nas contas públicas de 120 bilhões de reais. E logo em seguida o presidente lamentou isso, disse que é impossível governar, e o Paulo Guedes fez as suas explicações, porque é tão importante este veto do reajuste desses 2 anos. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te pedir, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. O presidente Bolsonaro havia vetado reajuste anual para todos os servidores públicos, e isso também é um dos motivos dos funcionários dos Correios estarem em greve neste momento. Uma greve que afeta toda a população brasileira, atrapalha tudo, mas os funcionários do Correio se acham melhores do que todo mundo. Se preocupem não, você que trabalha no Correio, sua hora de ser remanejado para outro cargo vai chegar, porque o Paulo Guedes irá privatizar a empresa que você trabalha e você não fará mais grevezinha atrapalhando a entrega dos produtos de ninguém, tá? Não se preocupe, o país está em crise e vocês não querem aceitar ficar 2 anos sem um reajuste em um país que está em crise, um reajuste que é necessário para se manter o auxílio emergencial que tirou mais de 40 milhões de pessoas da extrema pobreza e reduziu o número da desigualdade social no Brasil para o menor da história. Um governo que investiu nos pobres, literalmente deu dinheiro aos pobres, cerca de 50 bilhões de reais por mês. Em 3 meses foram 150 bilhões de reais dado aos pobres, que pode comprar o que quiser, desde comida, o que quiser mesmo, até aquela pessoa que é viciada em droga, que está desempregada, vai poder comprar droga com auxílio emergencial, porque foi dado dinheiro, não foi dado cartão para ele gastar com o que ele quiser. O alcoólatra vai poder beber, todo mundo vai poder fazer o que quiser, porque o governo realmente deu dinheiro aos pobres, o que jamais foi imaginado, até mesmo pelo bolsonarista mais fanático. Ninguém nunca imaginou que o Bolsonaro seria um presidente tão bom quanto ele tem sido. E aí, a pedido do Paulo Guedes, para que se continue essa ajuda, esse auxílio emergencial e também um gasto mínimo nas contas públicas, o presidente havia vetado o reajuste anual. Só que o Senado Federal, através do pedido do Davi Alcolumbre, votaram contra o veto do presidente, derrubando o veto. E o presidente só pôde lamentar, dizendo que é impossível governar assim. Ontem o Senado derrubou um veto que vai dar um prejuízo de 120 bilhões para o Brasil. Então eu não posso governar um país, se esse veto for mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil. Isso é impossível. Tá? Verdade. A responsabilidade não é só minha, é de todo mundo, a responsabilidade de ajudar o Brasil a sair do buraco. Isso aí. Mesmo o presidente Jair Bolsonaro falando isso, o Major Olímpio, que foi eleito às custas dele, que só está lá por causa dos bolsonaristas, muitos dos que estão recebendo auxílio emergencial agora, ele comemorou como se fosse a final de uma Copa do Mundo, comemorou como se ele tivesse ganhado, mas não, ele não ganhou. Simplesmente, na cabeça dele, o presidente Jair Bolsonaro perdeu. Arrebentar, viu? Profissionais, servidores públicos, policiais, pessoal da área da saúde. Acabamos de dar um cacete no Senado. Falta agora 19 anos na Câmara, gente. 42-30. O governo pôs o rolo compressor, pôs emenda parlamentar, pôs. Mas a dignidade de vocês vale muito mais que isso. Parabéns! Vamos pra Câmara agora! Isso chega a ser tão patético, essa comemoração do Major Olímpio, mas tão patético que eu não quero nem adjetivar ele com as palavras que eu tenho vontade aqui. Porque chega a ser ridículo. Lamentável, muito lamentável o que ele fez. Não havia necessidade alguma de gravar um vídeo comemorando, tirando sarro
zombando da derrota do país para uma classe política vergonhosa, uma classe repugnante de políticos que não prestam, pessoas que estão lá, ganharam a eleição, mas não valem nada. E aí o Paulo Guedes, o melhor ministro da economia do mundo, o homem que está fazendo o país sair de uma crise, um país evoluir mesmo durante uma pandemia orquestrada, uma pandemia incentivada, uma pandemia supervalorizada, ele está conseguindo fazer o país prosperar. Ele lamentou isso, explicou. Então preste muito bem atenção nas palavras do Paulo Guedes. Nós precisamos desse controle sobre gastos, né? Então, nesse sentido, houve um sinal muito ruim hoje. Muito ruim hoje. O Senado derrubou o veto do presidente da República. Nós colocamos muito recurso na crise da saúde e hoje o Senado deu um sinal muito ruim, permitindo que justamente os recursos que foram para a crise da saúde possam se transformar em aumento de salário. Isso é um péssimo sinal. Isso tem efeito sobre a taxa de juros, muito ruim, muito ruim. Então, torcer para a Câmara repor temos que torcer para a Câmara conseguir segurar a situação, porque isso foi um veto importante que o presidente fez num momento decisivo em que justamente esse gasto extraordinário que nós tivemos esse ano, para preservar vidas, para preservar empregos, isso correu o risco de se transformar em aumento de salário. Seria um sinal de irresponsabilidade. Então, o presidente justamente vetou para que o dinheiro da saúde não vire aumento de salário e hoje o Senado derruba o veto do presidente. Quer dizer, é um péssimo sinal. É um péssimo sinal. O impacto potencial é uma perda de até 120 bilhões. É um desastre. É preocupante, porque o Senado é a Casa da República, onde os representantes têm que defender a República, né? Então foi um péssimo sinal, no momento em que todos nós estamos debaixo do mesmo teto, estamos dando esse sinal de disciplina fiscal, a economia brasileira está retomando o crescimento, juros estão baixos, a economia se acelerando, construção civil indo bem, o Senado dá um sinal desse, não pode, o desentendimento político está acima da saúde do Brasil na hora que o Brasil começa a se recuperar. Quer dizer, pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário, de funcionalismo, é um crime contra o país. Prestaram bem atenção à importância desse veto ao reajuste anual dos servidores públicos. Agora, o Rodrigo Maia poderá colocar esta derrubada do veto para votação na Câmara dos Deputados, o que poderá acontecer, ainda há uma esperança, dos deputados federais votarem para derrubar a derrubada do veto do Senado e assim voltar o veto do presidente Jair Bolsonaro, mantendo a paralisação no reajuste dos funcionários públicos de 2020 e 2021, dando uma economia de 120 bilhões de reais aos cofres públicos e assim o presidente conseguindo manter o auxílio emergencial até quando precisar, até o fim dessa pandemia, acredito eu. Então, pessoal, por favor, te peço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e vamos repudiar essas comemorações ridículas e patéticas quando o Brasil perder, que é o que o Major Olímpio fez. Major Olímpio, você está se juntando a Joyce Hasselman como uma das grandes e maiores decepções da política brasileira.